capítulo de número 7. Lucas 7, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando viu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, foram enviados e acharam o servo, o servo enfermo. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso, por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos guardou e nos sustentou. Senhor, nós estamos aqui com um único propósito, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Nós não estamos aqui pela reunião, nós não estamos aqui pelos irmãos, nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Por isso, fala, Deus, ao nosso coração. Deus querido, eu me coloco agora nas Tuas mãos, de corpo, alma e espírito, Senhor, para que cada parte do meu corpo tenha um único propósito nesta noite: Te servir, ó Deus, servir de instrumento para a Tua glória. Por isso, usa-me nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma minha vida agora. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre mim a Tua unção, e que eu seja um canal de bênção para a Tua igreja nesta noite, e que neste lugar, como sempre onde o Senhor esteve, haja sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Por isso nós oramos e já Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria, porque Ele merece. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, o ministério de Jesus Cristo, o ministério terreno de Jesus Cristo, ele foi um ministério marcado por curas fantásticas. E a unção de cura, o mover de cura, está sobre a igreja de Jesus Cristo. Consequentemente, esta unção e este mover de cura está sobre a igreja Restauração Plena. A unção e o mover de cura está sobre nós. E quando eu falo de cura, eu não falo de cura somente do nosso corpo físico. Claro que esse haverá cura. Mas quando eu falo de cura em todas as áreas enfermas das nossas vidas. Porque de repente o seu corpo hoje está são ou não. Ou de repente você tem alguém enfermo na sua família, enfermo no corpo físico. Mas de repente hoje você está enfermo na sua alma, você está enfermo no seu espírito. Existem áreas da sua vida que possam estar enfermas. A sua área profissional, a sua área sentimental, conjugal, financeira, a sua área familiar. De repente uma área dessa está enferma, necessitando e agonizando por Deus por uma cura.
da alma é um negócio interessante, porque a alma a gente não vê. O problema na família a gente vê, a enfermidade do corpo a gente vê, a enfermidade no casamento, na área sentimental, enfim, a gente vê. Mas a cura da alma, a enfermidade da alma, essa passa muitas vezes desapercebida. Porque eu olho para você aqui, eu não consigo identificar. Eu não consigo ver aquele que está com a alma aflita, com a alma sofrendo, com a alma enferma. Quais são as enfermidades da alma? Depressão, síndrome do pânico, angústia, baixa autoestima, transtorno de humor, fobias, que são medos de altura, de elevador, de escuro, medo de lugar fechado, ciúme. Tudo isso são enfermidades da alma, que muitas vezes a pessoa sofre sozinha, sofre calada, ninguém é capaz de ver, ninguém é capaz de identificar. Sintomas da alma enferma: passado traumático, que permanece vivo em você. Situações que você viveu, traumas do passado, que permanecem vivos e compromete o teu presente e fatalmente vai comprometer o seu futuro. Quando o presente é influenciado, pelo passado, quando não enxergamos um futuro melhor, pessoas que não conseguem olhar para frente, olhar para o futuro e ver um futuro abençoado, um futuro grandioso, um futuro conforme Deus determinou para cada um de nós. Se sentir derrotado sem nem sequer ter lutado. Muitas vezes as pessoas se sentem assim. As pessoas já vivem a derrota sem nem sequer lutar por ela. Já se entrega, já fica abatida, caída. São sintomas que muitas vezes nós não conseguimos identificar. Mas eu garanto para você, que seja qual for o seu problema, na sua alma, no seu físico, na sua área financeira, familiar, profissional, Deus tem promessa de cura para as nossas vidas em nome de Jesus. Porque não há lugar e não há situação em que Deus não possa chegar. Não existe problema, não existe doença que Deus não possa alcançar. Basta eu entregá-la a Jesus. Basta eu identificá-la a Jesus. Esse centurião, ele foi até Jesus para que a cura chegasse até a casa. Era ele que estava enfermo. Ele foi até Jesus porque ele necessitava que a cura chegasse até a sua casa. Da mesma maneira nós estamos aqui nessa noite. De repente você está enfermo em nenhuma dessas áreas. De repente a sua alma está perfeita, o seu espírito, a sua vida financeira, sentimental, todas elas estão em perfeitas condições. Mas você veio aqui nessa noite para levar a cura para a sua casa. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa ter a plena convicção de que tudo, absolutamente tudo, vem do Senhor. E precisa ter a certeza absoluta de que tudo é possível ao que crê. A distância entre a minha cura e a enfermidade está naquilo que eu posso crer. Olha o que Marcos 9 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. Percebe que não existe limitação. Jesus estava dizendo que não existe limitação para aquilo que pode ser feito na sua vida. Tudo, absolutamente tudo é possível ao que crê. E a palavra de cura já foi liberada sobre as nossas vidas, sobre a igreja nesse tempo. A unção e o mover de cura já está liberado, porque no livro do profeta Isaías diz assim: Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quais enfermidades? Todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, com toda certeza, nós viveremos este mover de cura. E nós vamos levar essa cura para dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Porque muitas vezes a pessoa está aqui, mas a casa está um inferno. A pessoa está aqui, mas lá está enfermo, está problemático, está com situação impossíveis de serem resolvidas.
Mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui como um canal de cura para a sua casa, para a sua família. Você será curado nesta noite, você será transformado nessa noite, e a partir desse momento, você vai levar a cura para dentro da sua casa. Mas para levar a cura para dentro da minha casa, eu preciso primeiro reconhecer que eu estou enfermo. Sim ou não? Se eu não reconhecer que eu estou enfermo, eu jamais serei curado. Existe esse problema. Existem pessoas que preferem não ver. Porque diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para determinadas situações, porque nós vamos sofrer menos. Vai doer menos. Então eu preciso identificar a minha enfermidade para que eu possa ser curado. Você já percebeu? E eu só identifico a enfermidade quando ela começa a causar problema para mim, quando ela começa a me causar dor. Você já viu alguém ir no médico porque acha que está doente? A pessoa vai no médico porque ela viu que está doente e ela precisa ser curada. Você já viu o dependente? O dependente só procura ajuda, ele só procura socorro quando ele identifica que aquela dependência está trazendo a ele problema, está causando a ele sofrimento e dor. Aí então ele vai procurar ajuda. Então nós precisamos, antes de mais nada, identificar que nós estamos enfermos e reconhecer que precisamos ser curados. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está falando ao seu coração, já está identificando aonde, a área da sua vida, enfim, que precisa ser tocado nesta noite. Mas pastor, como é que eu faço para levar esse mover de cura para dentro da minha casa? Em primeiro lugar, através da palavra que ouvimos. Parece simples demais isso aqui. Lucas 7,3 diz o que aí? 7,3 diz assim: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos aos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Preste atenção. Este homem creu naquilo que ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele viu Jesus, ele viu Jesus fazendo milagre, ele ouviu falar de Jesus. Ele não viu absolutamente nada, mas por aquilo que ele ouviu acerca de Jesus, ele acreditou, ele creu que a cura pudesse entrar na casa dele. Muitos na igreja deixam de viver grandes milagres porque preferem acreditar nas palavras contrárias. Muitas vezes, gente, preste atenção, o fato de você vir na igreja, eu sou dessa opinião. Se eu tiver que vir para a igreja para nada, eu não venho. Se eu tiver que vir para a igreja tomar banho, trocar de roupa, me perfumar, pegar meu carro, tirar da garagem, vir até a igreja para nada, eu não venho. Esse tempo que nós estamos aqui, nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque a qualquer momento Deus vai falar ao seu coração. A qualquer momento você pode viver o grande milagre, o milagre da sua existência. E nós muitas vezes perdemos a oportunidade. Sabe por quê? Porque nós nos preocupamos com tanta coisa e esquecemos do mais importante, que é a glória do Senhor que está neste lugar. Temos anos muitas vezes dentro da casa do Senhor, carregando e arrastando o mesmo problema. Sabe por quê? Porque nós não atentamos para a palavra de Deus. Esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar acerca dos milagres que Jesus estava executando. Por conta daquilo, ele creu e viveu uma grande vitória. Nós muitas vezes nos deixamos levar pela incredulidade e por todo tipo de sentimento que existe no homem natural. O homem natural, preste atenção, ele só crê naquilo que ele pode ver e naquilo que ele pode tocar. O homem natural não acredita em outra coisa que não seja aquilo que esteja diante dos seus olhos. O homem natural, ele jamais estará sensível à voz de Deus. Pode prestar atenção, às vezes você ouve pessoas dizendo: eu não sinto nada na igreja. Incrível, gente, como pode acontecer um negócio desse? A palavra do Senhor me assegura, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele se faz presente.
Se tivesse aqui 50 pessoas e 2 ou 3 estivessem reunidos no nome do Senhor, Ele já se faria presente. Quem dirá com esse tanto de pessoas? Deus está aqui. Aí a pessoa fala, mas eu não sinto Deus. Sabe por quê? Porque o homem natural não está sensível à voz de Deus. Enquanto eu estiver no natural, enquanto eu estiver nessa carne miserável, que vai morrer, vai virar pó, eu não sentirei e eu não ouvirei a voz de Deus. O homem natural jamais vai enxergar com os olhos da fé. Jamais vai conseguir enxergar algo com os olhos da fé. E mais, o homem natural jamais vai experimentar do que é sobrenatural. Não adianta. Não adianta. A pessoa que é natural, ela não vai poder viver jamais aquilo que é sobrenatural. A irmã viveu anos e anos do que era natural. O testemunho dela, ela disse. Viveu anos e anos em cima do que ela podia ver e tocar. A realidade dela, a verdade dela, era aquilo que ela podia ver e tocar. Ou seja, ela vivia do que era natural. O dia que ela entregou a vida para Jesus e passou a andar com os olhos da fé e passou a caminhar em cima da fé, o que aconteceu? Ela passou a viver do que era sobrenatural. Qual foi a resposta de Deus para o sobrenatural? A cura e o sonho realizado. Você entende isso? É incrível a pessoa dizer que não sente nada e que não ouve a voz de Deus. 45, 50 minutos, Deus falando, e a pessoa consegue sair daqui e dizer, Deus não falou comigo. Impossível, impossível. Se você estiver na sua casa ouvindo louvor, Deus fala contigo. Se você estiver na sua casa de joelhos orando, Deus fala contigo. Se você estiver ouvindo uma ministração na televisão, Deus fala contigo. Se você estiver no ponto de ônibus, do lado de um crente cheio do Espírito Santo, Deus vai falar contigo. Deus fala com a gente o tempo todo. O problema é que nós não estamos sensíveis. Sabe por quê? Porque a gente só quer falar. A gente só quer pedir. Eu gostaria de saber quem é que durante uma oração de 3 minutos e meio, que ninguém ora mais do que isso, você tira meio minuto para ouvir a voz de Deus. Os 3 minutos e meio que você tira do seu dia corrido para orar ao Senhor, você pede. Pede, amém, Senhor, obrigado. Não está sensível à voz de Deus. Deus quer falar com você nessa noite. Abre o seu coração, porque hoje o Senhor fará nesse lugar grandes sinais em nome de Jesus. Aquele centurião ouviu falar de Jesus. Talvez no ponto de ônibus, talvez na fila do banco, talvez na padaria, talvez ele ouviu falar de Jesus. E ouviu falar que Jesus curava coxo, manco, cego, leproso, que libertava endemoniados. Olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus, olha, Ele está fazendo toda sorte de curas no povo de Israel. Aquilo encheu o coração daquele homem de e falou, é Ele que vai levar a cura para minha casa. Preste atenção. O mesmo Jesus que operou grandes milagres é o mesmo que está aqui nessa noite em nome de Jesus. E ainda que tudo, absolutamente tudo esteja ao contrário, o Senhor está enviando nesta noite a unção e o mover de cura sobre a sua vida. E esta unção e este mover vai invadir a sua casa e vai transformar a sua história em nome de Jesus. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dia Paulo estava pregando e apareceu lá um cara enfermo. E diz que Paulo olhou para ele e vendo que nele havia fé suficiente para ser curado. Fé suficiente. Sabe de que maneira? Ouvindo a palavra de Deus. Toda vez que eu entro na casa do Senhor, eu já fui pregar em muitos lugares. E acontece de você estar pregando. Claro que isso não é descaso comigo. Eu não levo isso como descaso para mim, como pessoa, como pregador do Evangelho. Por que estão fazendo descaso? É de Deus. Porque a palavra não é de Deus. E você vê pessoa mexendo no celular. Você vê pessoas voando. Aí sai da igreja e diz, não senti nada. Continua do mesmo jeito. E vai continuar.
anos e anos e anos. Eu acho até besteira. Eu costumo dizer, se for para vir na igreja, para não ouvir a voz de Deus e para não experimentar das maravilhas do Senhor, para que vir à igreja? Para que eu perder meu tempo aqui? Eu deixar de fazer tanta coisa que o mundo me oferece? Se eu estou aqui, é porque eu quero ver o diferencial de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra está sendo liberada. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é: você será curado em nome de Jesus. A sua vida será curada em nome de Jesus. Eu levo a cura para minha casa quando eu sei que a palavra que sai da boca do Senhor é poderosa para realizar todas as coisas. Isso é fundamental. Se eu não tiver certeza absoluta de que a palavra do Senhor é poderosa para mudar toda a minha história, toda a minha situação, não vai acontecer absolutamente nada. Lucas 7,7 diz o quê? E por isso, 7,7. E por isso, nem ainda me julgarei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Uma palavra. Preste atenção. Eu preciso ter a plena e absoluta convicção de que a palavra que sai deste lugar, deste altar, não sai da boca do pregador. Seja eu, seja o Alexandre, seja a pastora ou seja o Rafael. A palavra que sai daqui, ela não sai da boca do pregador, mas ela sai do coração de Deus para a sua vida. Se eu não tiver essa certeza, não vai acontecer milagre. Se eu olhar para o pregador, se eu olhar para o apóstolo, para o bispo, para seja lá quem for, se eu olhar para o homem, não haverá cura. Eu tenho que ter a certeza de que aquilo que diz vem do trono de Deus. Você precisa crer que a palavra que sai da boca do Senhor, ela é poderosa para chegar à sua casa, à sua vida e transformar a sua história. Aquele homem pediu o seguinte: Senhor, envia a tua palavra. O Senhor não precisa nem ir na minha casa, o Senhor não precisa bater na porta, o Senhor não precisa entrar, tocar no enfermo, o Senhor não precisa nada. Somente a tua palavra. Sabe por que ele disse isso? Porque ele tinha certeza que a palavra liberada por Jesus Cristo entraria na casa dele e faria um grande milagre. E quando ele chegasse, o servo estaria totalmente curado. Hoje, não é amanhã, não é depois, não é hoje, agora, essa palavra está sendo enviada sobre a sua vida em nome de Jesus, e todas as áreas da sua vida serão visitadas pelo poder e pela glória do Senhor em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo que você vai sair daqui e vai começar a colher frutos poderosos debaixo desta palavra em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você vai colher frutos poderosos de milagre na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, espiritual. A sua alma angustiada, a sua alma triste, abatida, vai receber a glória de Deus, vai receber o renovo do Senhor em nome de Jesus. A sua vida financeira será curada em nome de Jesus. Amém? Preste atenção, enfermidade nenhuma vai resistir diante da palavra que é liberada do altar em nome de Jesus. A cura espiritual, essa cura precisa chegar nas nossas vidas e na nossa casa. Sabe para quê? Para que a gente possa declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu declaro e profetizo que quando você menos esperar, aquela pessoa que você já nem acreditava mais que um dia pudesse servir e se prostrar diante do nosso Deus, ela vai ouvir essa palavra, ela vai receber essa unção e ela vai se prostrar diante do nosso Deus, e você vai poder declarar verdadeiramente: eu e minha casa servimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Isaías 55 diz assim: assim será. O Senhor está dizendo: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará a obra que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a designei. Se eu fosse você, eu receberia esta palavra e saía daqui cheio, mas cheio da certeza e da convicção de que a glória do Senhor já começou a se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Terceiro,
eu levo a cura para minha casa quando eu tomo posse dela. Quando eu me apodero dela. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Então tudo que é liberado do altar, eu preciso tomar posse. Eu preciso ser dono daquilo que foi liberado do altar. Quando é lançada aqui uma profecia, quando é profetizado algo sobre a sua vida, você deve receber isso e guardar no seu coração. E de vez em quando você lembra a Deus. Você diz, ô Senhor, eu recebi aquela palavra lá, e estou esperando, e creio que vou viver ainda. Em nome de Jesus, tudo que é liberado no altar vai se cumprir em nome de Jesus. No versículo 8 diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze e ele o faz. Jesus era a maior autoridade espiritual daquela ocasião. A maior. Porque ele era o próprio Deus. Ele estava acima de Moisés, ele estava acima de Abraão, ele estava acima de Elias, ele estava acima de Eliseu, ele estava acima de todos os grandes, de Samuel, de todos os grandes profetas. Sabe por quê? Porque ele era o próprio Deus. Então toda a autoridade espiritual estava sobre Jesus Cristo. E o Senhor, se ele dá uma ordem, já aconteceu. Já aconteceu, não vai. Quando ele dá a ordem, já aconteceu. Quando Daniel se prostrou e orou ao Senhor, na mesma hora, o Senhor se levantou e dispensou a bênção sobre a vida de Daniel. Aí você fala, pô, mas demorou porque houve o quê? Um confronto nas regiões celestiais. Por quê? Porque os demônios não queriam que a bênção descesse sobre a vida de Daniel. Então houve ali uma batalha espiritual, ao ponto de Deus ter que enviar um outro anjo para batalhar em favor da bênção de Daniel. Então quando nós oramos, quando é liberada a bênção daqui, e você se apodera dela, falou, é minha, essa eu peguei, essa não largo, eu já vou viver esse milagre, já aconteceu. É que muitas vezes existe essa batalha, e nós precisamos permanecer, porque Daniel orou um dia, 2 dias, 21 dias, ele esperou. Quando o Senhor falou com ele, falou, olha Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, eu entreguei a sua oferta, eu entreguei a sua bênção. Mas ele continuou orando, amém? Em nome de Jesus, preste atenção. Aquele homem, ele não tinha visto ainda a bênção acontecer, porque o Jesus liberou a palavra de cura sobre aquele servo, sobre aquele soldado. Mas o centurião ainda não tinha visto. Mas o fato dele não ter visto não significava que a bênção não tinha acontecido, que o milagre ainda não tinha acontecido. Ele não tinha visto, mas o milagre já estava feito, já estava pronto. De repente você vai sair daqui nessa noite e vai olhar e vai falar, pô, tá do mesmo jeito, tá igual, mas o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Abre sua Bíblia aí em João 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Olha que coisa fantástica. Vamos ler do 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Essa foi a festa de Caná. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este, preste atenção, gente, que ele ouviu também. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Preste atenção, você que está com um problema insolúvel aí, você que tem alguém na sua casa que está enfermo, você que tem aí áreas da sua vida, seja lá qual for, que está enferma. Esse homem ouviu e clamou a Jesus para que descesse à casa dele, para que o filho dele fosse curado. Ouvindo este que Jesus viu, isso aqui eu já li. 48. Então Jesus lhe disse,
Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e foi-se. Para aqui um pouquinho. Aquele homem ouviu Jesus dizer: pode ir, que o seu filho está curado. Eu declaro e profetizo e me revisto da autoridade que está no nome de Jesus nessa noite. E como profeta, como boca do Senhor neste lugar, eu profetizo e declaro: vai, porque aquilo que está enfermo já está curado em nome de Jesus. Aquela área da sua vida que estava enfermo está recebendo a cura agora, em nome de Jesus. Aquela pessoa enferma está sendo curada, aquela situação está sendo curado agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Continuando o texto aqui diz: e descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que aquela era a mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém. Foi na mesma hora que Jesus liberou a palavra, aquela criança foi tocada e foi curada lá. Em nome de Jesus. Aquilo que estava enfermo na sua vida recebeu nessa hora o toque de cura, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra nos dá a conquista da promessa que está no nome de Jesus. E preste atenção: nada, absolutamente nada pode se opor diante da boca de Deus, daquilo que sai do altar, daquilo que sai do trono de Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus prometeu, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Por isso, tome posse da palavra, nunca perca a oportunidade, e leve essa bênção para a sua casa. Creia, porque certamente a sua vida será transformada a partir dessa noite, em nome de Jesus. Aquilo que estava enfermo vai receber o toque e a unção de cura, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Olha o que diz Números 23:19. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? A palavra do Senhor, Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As nossas enfermidades Ele já levou sobre si. Eu declaro e profetizo que os membros dessa igreja não vão arrastar enfermidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Deus que operava lá, o Jesus que operava lá, é o mesmo que opera aqui nesta noite. Eu te digo mais, não vou vincular a bênção e o milagre do Senhor a nada que você possa fazer, porque a bênção do Senhor já está liberada sobre as nossas vidas. Você não vai precisar comprar e nem negociar a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor aqui está liberada sobre a vida de todos aqueles que creem, em nome de Jesus. Basta crer. Eu não vejo Jesus negociando em nenhum momento os milagres. Eu não vejo Jesus negociando em nenhum momento as bênçãos derramadas sobre o povo. Todas as vezes ele diz o seguinte: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E tudo, absolutamente tudo é possível ao que crê. Amém? Você está ouvindo nessa noite uma palavra poderosa de cura. E eu declaro e creio que muitos vão ouvir o seu testemunho. A palavra já está liberada sobre as nossas vidas. E eu creio que você ainda vai viver, como eu vou viver, resultados dessa palavra. Muitos vão presenciar o poder e o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Não porque essa palavra é uma palavra comum. Essa palavra não é uma palavra qualquer, não é uma palavra de autoajuda. Eu não estou aqui para levantar a sua moral, para te deixar um pouco mais feliz, um pouco mais satisfeito. Eu não estou aqui porque essa palavra não é palavra como aquelas que as pessoas falam diante do espelho.
olha, eu sou curado, eu sou bonito, eu sou perfeito, eu sou elegante, e a pessoa acaba acreditando que é e não é. Essa palavra, ela está impregnada do poder e da unção de Deus. Ela está saturada da glória e do poder de Deus. Por isso, ela fará o efeito para a qual foi enviada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tudo o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se eu fosse você, levantava a sua mão agora e declara assim: eu estou vivendo já a palavra que sai do altar. Creio que o poder da palavra já está agindo na minha vida. Eu tomo posse da palavra que sai da boca de Deus e viverei sobre a minha vida a cura em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção, gente. Jesus nos ama tanto, que tudo aquilo que Ele faz por nós, não é por aquilo que você pode fazer, ou por aquilo que você já fez. Ele faz só porque Ele te ama, porque Ele tem prazer em você. Ele tem prazer em te ver bem, Ele tem prazer em te ver realizado, satisfeito, feliz, alegre. Esse é o prazer de Jesus. Foi para isso que Ele morreu, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Em nome de Jesus, essa história vai mudar hoje para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E em quarto, eu levo a cura para casa quando a minha fé, ela é acompanhada de obras. Lucas 7, capítulo 7, versículo 4. Lucas 7, capítulo 7, versículo de número 4. Diz assim. Todos acharam? E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: este é digno de que lhe concedas isso. Gente, isso é tremendo. Aquele centurião falou com alguns anciãos, e disse o seguinte, falou: olha, vai lá, pede para Jesus, fala para ele vir aqui e curar esse meu servo que está enfermo. Aqueles homens chegaram diante de Jesus e disseram: Jesus, tem um camarada aí, um centurião, que está com um servo doente na casa dele. Aí Jesus, imagino eu, por que eu devo ir lá? Por que eu devo ir, me locomover, me deslocar daqui de onde eu estou, para ir até a casa desse centurião, conceder aquilo que ele deseja? Aí aqueles homens disseram o seguinte: sabe por quê, ô Senhor? Porque ele é um homem que merece que o Senhor faça isso. O versículo 8 aí diz... Cadê? É o 8? Não, é o 4. É o 4, é o 7 e 4, né? 7 e 4. Aí ele diz assim: sabe por que Jesus, o Senhor deve ir lá? Porque Ele ama a nossa nação. E Ele mesmo edificou a sinagoga. Percebe que esse centurião não era um Zé ninguém qualquer. Ele não era um crente chulé. Ele não era como a gente vê, gente, isso é chato demais. Não seja isso. Mendigos da fé, pedintes da fé, que fica esmolando. Até o cara que estava esmolando diante de Pedro e João, ele não recebeu esmola, ele recebeu a cura. Não seja mendigo da fé. Esse homem, ele não era só um pedinte, ele não era só uma foto erguida. Vocês já viram foto erguida? Cura. Mendigos da fé, implorando um milagre. Você acha que você precisa disso? Você acha que precisa para Deus te ouvir, para Deus fazer aquilo que você necessita, para te dar uma cura, para conceder a você um milagre? Você precisa ficar esmolando diante dele um milagre? Não precisa. Esse homem, além
da fé que ele tinha em Jesus, ele tinha algo para apresentar diante de Deus. A palavra diz que ele amava a nação, ele amava os cristãos, e ele havia edificado algo diante de Deus. Se vê que ele tinha uma história com o cristianismo. Ele não era um filho bastardo. Ele não era um que aparece de paraquedas e que é um milagre à toa. Não, ele tinha uma história com Deus. Ele não era somente um crente pidão. Me dá, me dá, me dá. Ele tinha algo para apresentar. Tem uma história muito linda. Aconteceu com o rei Ezequias. Estava enfermo. Foi sentenciado. Diagnóstico, saiu o diagnóstico de Ezequias. Saiu lá, ele pegou no médico. Você está condenado. Você vai morrer. Arruma a sua casa, paga as suas contas, fica de bem com a sua esposa, com seus filhos, pede perdão para todo mundo, que você vai morrer. Chegou o seu dia. Aí ele olha o médico que assinou aquele negócio e está escrito Deus. Não era o doutor fulano de tal. Foi Deus que deu aquele diagnóstico. Filho, você vai morrer. Aí aquele cara ora para Deus, porque ele acreditava absolutamente, olha, ele acreditava que Deus podia reverter aquela situação, apesar da sentença ter sido dada por ele. Diferente do médico, que o médico fala, olha, você está doente. Aí você fala para ele, ô doutor, faz alguma coisa. Ele fala, agora só um milagre. Agora, filho, só um milagre para resolver o seu problema. Aquele homem recebeu. Aí a palavra diz que ele orou voltado para a parede e apresentou diante de Deus todas as suas obras. Tudo aquilo que ele havia feito para o reino de Deus. Eu te convido agora, enfermo, a voltar para a parede do seu pensamento aí, orar para Deus pela sua enfermidade e apresentar diante de Deus as suas obras. Você vê o que é ser mendigo da fé? Como a gente está cansado de ver mendigos da fé que não tem absolutamente nada para apresentar diante de Deus. Esse homem tinha um currículo diante de Deus. Por causa dele, só por causa dele, uma nação voltou a adorar a Deus. Pouca coisa ele fez. Por causa dele, as portas do templo que estavam fechadas há anos voltaram a se abrir para receber o povo. Por causa dele, levitas voltaram a louvar e bendizer o nome do Senhor em Israel. Você está entendendo isso, gente? Você vê que não é um pedinte medíocre qualquer. Era um cara que tinha algo para apresentar diante de Deus. Exatamente como esse centurião. Como é que Deus vai agir diante de um negócio desse? Você chega para ele e fala, Jesus, preciso de uma cura, Jesus. Preciso de um milagre na minha vida financeira, no meu casamento, na minha... Pô, o Senhor sabe a minha vida. O Senhor sabe o que eu tenho sido diante do teu altar. O Senhor sabe como eu tenho vivido na tua presença. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor conhece que a minha vida está totalmente voltada para o seu reino. Eu não faço absolutamente nada que não seja diante da sua direção, diante da sua vontade. Aí Deus olha para aquele cara, orando daquela maneira, voltado para a parede e apresentando aquele vasto currículo de obras. Sabe o que Deus diz? Ô Isaías, volta lá, filho. Volta lá e fala para esse camarada que ele vai ser curado. Fala para ele que eu já liberei a cura sobre ele. E em 3 dias ele estará no templo louvando o meu nome. Você está entendendo isso? Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? Sabe por que muitas vezes eu me torno um mendigo da fé? Porque eu não faço absolutamente nada para o reino de Deus. Eu não tenho nas minhas orações o que apresentar diante de Deus. Aí Deus chega para esse cara e fala, olha, rasguei o diagnóstico dele. Vai lá e diga
que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. 15 anos de vida e de paz. Preste atenção que 15 anos de vida e paz para um rei naquela época é como se fosse 60 anos de vida. Porque aquele povo vivia em guerra. A vida deles era em guerra. Você imagina um cara viver naquela época 15 anos de paz. De paz. Em nome de Jesus. Essa noite é uma noite de cura. Coloque-se na presença de Deus nessa noite. Creia, porque o seu milagre já aconteceu. E a partir de hoje, gente, não se misture a grande multidão de mendigos da fé. Você não. O crente dessa igreja não. Olha, eu clamo pela vida de cada um de vocês, para que vocês não sejam esses mendigos. Para que o dia que vocês tiverem uma necessidade, para que o dia que você estiver diante de um problema absurdo, um problema impossível de ser resolvido, você possa orar para o Senhor e entregar a Ele o seu currículo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga a Ele assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero mais, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais. Que vida é essa, gente? Que a gente vive anos. Eu já falei aqui outro dia, de casa para igreja, de igreja para casa, de casa para igreja, de igreja para casa, de casa para igreja. Não faz nada. Nada. A ovelha é o bicho mais cego que existe. A ovelha, ele não sabe, a ovelha não serve para nada. A ovelha não serve para absolutamente nada. Porque ela não serve para guardar a casa, porque ela não ataca ninguém. A ovelha, se ela estiver sozinha, ela se perde, por isso ela precisa de um pastor. Se a ovelha cair de lado, ela não consegue voltar a ficar de pé, ela morre, porque ela precisa de alguém que o levante. E até a ovelha tem serventia para o reino de Deus. Até a ovelha tem serventia. Sabe por quê? Porque ela foi usada para testificar, ela foi usada para exemplificar o povo de Deus. A ovelha que não presta para nada serviu para ser reconhecida como os filhos de Deus. E eu, ser humano, cheio da glória do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, não faço absolutamente nada para o reino de Deus. Nem de exemplo eu sirvo. Ruim isso, não é? Pois a partir de hoje, em nome de Jesus, a cura vai entrar na sua vida e vai fazer um reboliço na sua história em nome de Jesus. E a partir de hoje, você não mais será um pedinte. Você vai reivindicar a sua bênção diante de Deus. Porque uma coisa é pedir e outra coisa é reivindicar. Quando eu reivindico, eu tenho algo para apresentar. Agora pedinte qualquer um pede. O cara esmola lá alguma coisa, não tem nada para te oferecer. Nada. Mas você não. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que essa noite é a noite da sua cura em nome de Jesus. Em todas as áreas, seja a área qual for da sua vida que estiver enferma, hoje você vai receber cura para a glória de Deus em nome de Jesus. A palavra já foi liberada e não é da boca do pregador, mas é da boca de Deus em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Aleluias. Aleluias. Nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Deus. Ore canta labassuri canta labassurias. Vai voltando para sua parede aí, vai voltando aí. Vai orando ao Senhor. Ore canta labassurias, porque o profeta ainda está aqui, Jesus ainda está aqui, e ele vai voltar para revogar aquela sentença que um dia o diabo lançou sobre a sua vida, que um dia lá quem for lançou sobre a sua vida. Hoje
vai ser quebrada esta sentença em nome de Jesus. Orecanta alabás, aquilo que Deus tinha permitido que você sofresse, que você vivesse, hoje será revogado também para a glória de Deus, em nome de Jesus. O profeta está neste lugar. Oh Jesus maravilhoso, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós ouvimos essa palavra, Senhor. Sabemos que ela saiu, Senhor, não da boca do pregador, não deste altar, mas ela saiu do seu trono em direção à tua igreja. E eu me coloco agora como instrumento seu neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, usa-me nesta noite, Senhor, e que o teu povo seja impactado pelo poder desta palavra, e que a sua cura, Senhor, já comece a entrar, Senhor, nestas vidas agora, em nome de Jesus. Áreas dessas vidas que estavam ocultas, Senhor, problemas na alma, enfermidades na alma, Senhor, vai tocando agora. Seja curado, seja liberto, seja renovado, seja restaurado em nome de Jesus. Você que sofre com a baixa autoestima, você que não consegue se ver em um lugar acima daquele que você está agora, pois o Senhor te cura e o Senhor te sara nesta noite e diz que você é grande e você é muito mais do que isso que você está vendo agora. Orecanta alabassuri, canta alabassúrias. Senhor, vai curando o físico dos teus filhos. Sei que existem pessoas, familiares que nessa hora estão debaixo de sentença de morte, estão debaixo de diagnósticos de morte. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, revoga agora, Senhor, este diagnóstico. Rasga, Senhor, desfaz essa sentença, porque nós acreditamos que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, e como instrumento da tua glória, nós levaremos a cura para a nossa casa, nós levaremos a cura para os nossos familiares, em nome de Jesus. Eu sei que existem pessoas, Senhor, se não aqui, mas aquelas que estão nos assistindo, que estão sendo atormentados pelo espírito de morte, Senhor. Em nome de Jesus, desfaz essa malignidade da vida desta pessoa, porque o Senhor é o Deus que dá vida e dá vida em abundância. Por isso, toca nesta pessoa agora, desfaz, Senhor, este mal em nome de Jesus, e que ele receba o toque de vida agora em nome de Jesus. Orecanta alabassuri, canta alabassúrias. Você que está com a sua família enferma, com o seu casamento enfermo, com a sua vida sentimental enferma, Senhor, a sua família está enferma, relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, pois a cura do Senhor, através da sua vida, vai invadir aquele lugar, e hoje ainda, você vai começar a colher os frutos desta cura em nome de Jesus, pois a bênção do Senhor vai inundar a sua casa, a bênção do Senhor vai se manifestar naquele lugar em nome de Jesus. Você que está com a sua vida profissional e financeira enferma, precisando de um milagre, precisando de uma cura, o Jesus, o Senhor da cura está neste lugar. Recebe agora no seu coração, pois a palavra, o mover e a unção de cura está liberada sobre as nossas vidas agora. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que vive de glória em glória e de vitória em vitória. Em nome de Jesus, seja curado em todas as áreas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E foi curado aí, diga glória a Deus. Amém. Fique de pé, nós vamos louvar ao Senhor.